Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre a nova cartilha Transporte Sem Assédio, lançada pela Secretaria de Política para Mulheres e Cuidados, em parceria com o Rio Ônibus. Para essa conversa, temos a honra de receber mais uma vez aqui no nosso podcast Joyce Trindade, secretária municipal de Política para Mulheres e Cuidados e uma das principais vozes no enfrentamento à violência contra a mulher no Rio de Janeiro. Joyce, é um prazer conversar mais uma vez com você aqui no nosso podcast. A gente tem orgulho aqui no Rio Ônibus de acompanhar toda a sua trajetória e de poder ter essa parceria, de poder estar conversando com você, trazendo tudo isso que você faz. Você é, como a gente fala aqui, é um fenômeno para a gente aqui, pela velocidade com que você atua, pela tua produção, pela forma como você trata de temas tão sérios de uma forma tão delicada, tão amena, transmite uma energia, uma força que muitas vezes falta para as mulheres que estão com esse tipo de problema. Então, a gente se orgulha de poder falar dessa parceria e de outras que a gente tem. Muito obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, Paulo, primeiramente pelo carinho, enfim, pelo trabalho em conjunto, né? Vou me apresentar rapidamente também para todas que estão aqui nos escutando, nos vendo. Sou a Joyce Trindade. Tenho a honra de estar no quinto ano quanto secretária de Política para as Mulheres na cidade do Rio de Janeiro, um trabalho do qual a gente tem muito orgulho, muita alegria e, bem como você disse, um trabalho muito acelerado, mas eu sempre digo que é responsabilidade do tempo, né? A violência contra a mulher ela não para de crescer, o feminicídio continua nos atormentando. Então, o nosso compromisso, né, em garantir políticas públicas, né, trabalhos, projetos, parcerias com a Rio Ônibus, por exemplo, e outras instituições, é a certeza que a gente está garantindo a vida e a liberdade de várias mulheres na nossa cidade, no nosso Brasil também, né? E eu quero muito aqui agradecer essa parceria que não é de ontem, é de longa data, que começou de caminhos muito iniciais e que agora cada vez mais se consolida como um instrumento que eu acho de exemplo, né, para outras instituições. E uma coisa que eu sempre reforço muito, Paulo, né, o direito à cidade, o direito de usar o Sim, transporte público, o direito de circular pela nossa cidade, por onde a gente quer, ainda é um temor que nós mulheres possuímos. Nós ainda temos medo de andar na rua, nós ainda temos medo do escuro, das vielas, das ruas mais estreitas ou de qualquer rua aberta também, né? E isso não pode ser normal, né? Então, acho que essa parceria com vocês é um empurrão para o futuro que a gente deseja, que é o sentimento da gente andar livre na rua, sem medo de ser feliz e muito menos sem medo do nosso corpo, né, ser violado nessa história. sim. Então, Joyce, para a gente começar aqui para os nossos ouvintes, conta um pouco para a gente como é que surgiu a ideia dessa cartilha, né? Transporte sem assédio, e qual o principal objetivo desse projeto? Essa cartilha nasceu muito de uma escuta, uma vivência junto às mulheres, né? Primeiro, porque tanto eu como minha equipe é majoritariamente formada por mulheres, mulheres que utilizam transporte público, seja o ônibus, VLT, metrô, o que for que seja, né? E nessa caminhada da vida, enquanto desde a juventude até a nossa vida mais velha, a gente observa que o nosso corpo em grande maioria das mulheres já foi alguma vez violado no transporte público. Ou seja, algum homem se aproveitou daquele transporte cheio, né, ou de uma passada pelo corredor, ou outras coisas, para poder tocar o nosso corpo. É claro que esse toque, muitas das vezes, né, às vezes passa até despercebido e a gente fica, meu Deus, será que aconteceu mesmo? Ou então outras atrocidades que também já vimos, seja em vídeos gravados, né, ou outros noticiários.
Então, a violência contra a mulher no transporte público, no ambiente público, a importunação sexual, é algo que a grande maioria das mulheres trabalhadoras já viveram. Mulheres desde a sua juventude até a vida mais velha, como eu disse. Então, isso é uma escuta que a gente faz no dia a dia, mas também é o que a gente vive enquanto parte de uma equipe majoritariamente feminina aqui na Secretaria de Mulheres. A partir disso tudo, a gente começou a entender os impactos. O impacto se dá através do trauma, onde essa mulher, a depender da violência que ela passou no transporte, né, ela pode, às vezes, até querer sair do trabalho pelo impacto emocional que foi gerado, e isso impacta a economia, Paulo. Eu sempre gosto muito de trazer essa reflexão econômica para todo mundo, porque às vezes os homens não conseguem absorver ou entender a camada disso tudo. Então, eu gosto de falar sobre economia, porque quando uma mulher, né, ela deixa de ir para o trabalho, porque teve um abalo emocional devido a uma violência no transporte, devido a um toque, né, indevido no transporte, um crime, isso impacta também a empresa, isso impacta a economia diretamente, né? Então, acho que para todo mundo entender a linguagem coletiva. Então, nasce de uma dor e essa dor se transforma em uma resposta. E a gente tem justamente essa cartilha que junta Rio Ônibus, vai estar formando os rodoviários, as equipes de RH, todo o time da Rio Ônibus, que tem milhares, são mais de 8 mil pessoas, como bem a gente sabe. Então já é um canal de transformação direto, porque se a gente já atingir os 8 mil colaboradores da Rio Ônibus, a gente já está falando de um impacto muito grande. Mas é claro que esses 8 mil colaboradores e colaboradoras são o que também? Reprodutores de informação no próprio transporte público. Então, quando, por exemplo, né, o motorista de ônibus vê uma violência contra a mulher, ele não vai mais se ausentar dentro daquele ônibus. Ele vai conseguir ter uma resposta ativa e agir. E quando a gente age na hora certa, a gente consegue garantir ali um socorro bem presente, mas é claro, né, uma saída para que essa mulher consiga ter ali os melhores encaminhamentos. Mas é óbvio também que a gente consegue, junto a Rio Ônibus e até instâncias da prefeitura em outras camadas, como a Civitas, né, tá conseguindo recuperar, às vezes, gravação de ônibus e ser no futuro uma prova para aquele inquérito, para aquele processo, o que for que seja. Então, a gente está aí trazendo uma transformação para o entendimento que o transporte é público, mas o nosso corpo não. Então, a gente traz aí com muita alegria, né, esse início desse trabalho, que os trabalhadores da Rio Ônibus estão com a gente nessa história, mas lembrando que o impacto é direto para a sociedade que vai ser beneficiada com esse nosso trabalho em conjunto. Então, só fazendo uma correção aqui, são 18 mil. 18 é, mil trabalhadores. São 18 mil ao todo, que a É assessoria melhor aqui ainda. me alertou. Então, melhor ainda, porque você contava com 8 mil, serão 18 mil multiplicadores da cartilha, dessa nossa Exato. cartilha. E essa cartilha as pessoas podem acessar através dos QR Codes que estão espalhados aí pelos nossos 4 mil ônibus. Estão colocados aí nos 4 mil, tem um cartaz lá colocado. É fácil de se visualizar. A pessoa não precisa tá decorando o telefone. Pegou o celular, clicou em cima ali, tem a informação. É, eu hoje vi até um comentário dentro dessa pergunta, a liberação do Atlas da violência no país. Acho que foi hoje de manhã, a gente está gravando na véspera de passar o podcast, e chamou a atenção o crescimento aqui no Rio de Janeiro da violência contra as mulheres. Então, acho que essa cartilha vem numa boa hora, porque as pessoas muitas vezes querem denunciar, mas não sabem como. Caminho, Então, né? eu acho que ela vai além, queria que você me falasse disso, porque essa cartilha é uma referência para o transporte. Mas os contatos que tem ali, por exemplo, você pode utilizar fora, olha, eu andei de ônibus, peguei a cartilha, mas eu tenho um problema na minha vizinhança, tem um problema aqui no prédio, eu estou ouvindo uma gritaria, alguma amiga minha está sendo vítima de assédio, está sendo ameaçada. É o mesmo caminho do que tem aí na cartilha, ele pode ser aplicado para tudo? É muito similar, Paulo. Essa informação, na verdade, é muito importante a partir da sua pergunta, né? Muitas pessoas ficam na dúvida: meu Deus, escutei alguém apanhando dentro de casa.
ou então eu vi alguém sendo vítima de violência. O que que eu faço? Então, nesta cartilha, é claro que o foco é a importunação sexual e o assédio no transporte, porém, vários dos caminhos para pedir ajuda é muito parecido, porque Sim, a porta de entrada, como a gente fala, né, que são os locais de atendimentos iniciais, é similar para todos os tipos de violência, né? A não ser, por exemplo, a tentativa do feminicídio, as demais violências são muito parecidas às portas de entrada. E lá dentro, que a mulher vai descobrir qual o restante do processo, o que mais ela precisa fazer. E é claro que vai ter ali as suas diferenças a partir do tipo de violência. Mas a parte mais importante é, a informação liberta a gente, ponto. Então, esse QR Code, esse cartaz, ele traz para a gente de forma visual uma informação muito prática. No momento que a sociedade acessa essa cartilha, ela vai estar justamente conseguindo sair de uma violência dentro de um transporte público, mas também aprendendo como sair de outros tipos de violência na sua isso é vida importante. pessoal ou de vez, ou talvez de alguma pessoa que ela conheça. Então, a partir disso, a gente já entende que já é um processo ali de conhecimento, né, que traz para ela e para outras pessoas um informe ali que pode salvar vidas, Paulo. Tem uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, que a violência contra a mulher, quando a gente vai ver os números, ela está o quê? Em crescente na sociedade. E tem vários fatores. Quanto mais informação nós temos, mais conhecimento. E, portanto, mais a gente vai conseguir pedir ajuda também, né? Então, também esses números refletem também o conhecimento que a sociedade tem adquirido. O não é não, ele já é um fato, né? O pedir ajuda, o meter a colher no relacionamento, já é um fato. Então, nós, sociedade carioca, sociedade brasileira, sabemos que não é mais tolerável violência contra a mulher. E essa campanha junta Rio Ônibus, nos seus mais de 4.000 ônibus, 4.000 locais, né, que a gente está Sim, falando aí de um ambiente coletivo, traz ali para a gente, né, a informação concreta de como sair, seja da violência no transporte ou outros tipos de violência, dado, né, que a porta de entrada costuma ser a mesma, independente da violência. sim. É uma coisa interessante que você colocou, que quem olha somente para os números de maneira fria, tem aquela sensação, a violência está aumentando. Eu acho que é até o contrário, eu acho que a violência pode estar diminuindo, mas o número de denúncias está aumentando, porque elas só viram estatística quando ocorre um fato ou quando tem uma denúncia. Se ninguém Exato. denunciar, olha, não há a chamada mancha criminal. Então, se ninguém denunciar, é como se tudo tivesse bem, que não tivesse acontecendo o problema, ele Aquilo não fica existe. escondido, ele fica atrás das cortinas, embaixo da mesa ali, que ninguém quer enxergar. E na hora que tem esses canais, olha, tem muito mais denúncias. E com isso, muito mais consciência e certamente contribui para diminuir o número de casos, de potenciais casos que aconteceriam, que deixam de acontecer. Então, a estatística, às vezes, ela mostra uma coisa, mas na prática, os resultados são bem outros. Então, são resultados positivos, mesmo com um número apontando ali o crescimento. Você colocou isso muito bem. Obrigada. Bem, eu tinha umas perguntas que você, como a gente diz, você já vai falando, você já foi respondendo muita coisa. Uma coisa que me surgiu também, que muitas mulheres têm medo de fazer as denúncias, têm medo de tomar as providências porque falam, olha, eu vou reclamar na delegacia, no dia seguinte eu tenho que ir para casa, estou de novo com ele, com o agressor dentro de casa, como é que eu lido com isso? Não está no nosso roteiro, mas a gente sabe que a secretaria tem um acolhimento muito especial para esse tipo de situação. Você quer falar um pouco sobre isso? Importantíssimo, obrigada pela pergunta, inclusive. Né? É muito fundamental que todas e todos que estão nos escutando, né, e nos vendo nesse podcast, entendam o seguinte: todos os atendimentos, né, os serviços oferecidos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da cidade do Rio de Janeiro, não há a necessidade do boletim de ocorrência, certo? O boletim de ocorrência é uma escolha da vítima. A pessoa vai escolher se ela deseja fazer ou não
o boletim de ocorrência. E por que é tão fundamental falar sobre isso, Paulo? Por conta justamente do medo, do temor, do que vai acontecer depois, o que eu faço diante disso. Então é importante lembrar que nós somos um lugar de acolhimento, de ajuda, de aconselhamento, de apoio, onde possuímos advogadas, assistentes sociais, psicóloga e toda uma equipe completa para dar todo o suporte. E lembrando, cada história é individual, não existe uma fórmula mágica. Algumas mulheres vão sim, logo em seguida, fazer a denúncia, outras vão encontrar outros caminhos. E cada história e cada desejo e vontade será respeitado. Mas o mais importante de tudo isso é pedir ajuda. Nós temos uma equipe qualificada para que toda mulher, para que toda jovem possa pedir ajuda. E lá, junto à equipe, ela vai entender o melhor caminho para a história dela individual. Porque a gente sabe que a violência contra a mulher envolve questões financeiras, envolve questões sentimentais, às vezes há um amor envolvido naquela situação, ou às vezes uma dependência junto ao agressor no âmbito financeiro também. São vários fatores, seja aquela que são mães ou não. Então a gente precisa muito trazer esse elemento que cada história é única e cada resolução também vai ser única. Bom, muito bom, Joyce. A gente está chegando já aqui ao final, então eu queria, antes de encerrar, te parabenizar por todo o projeto que você tem desenvolvido aí com a sua equipe, com o apoio do nosso prefeito, do Eduardo Paes, certamente das demais secretarias também, por todo esse aprendizado que você tem trazido de fora para cá, porque você não fica só nas fórmulas comuns, a gente vê que você procura experiências de fora, você traz informações, traz projetos que já deram certo em outros locais, então você pega essa experiência, traz aqui para dentro e procura sempre as melhores práticas. E a gente sabe que dentro disso aí tem algumas novidades a caminho, então você pode falar alguma coisa do que a gente pode esperar? Vocês já fazem muito, mas eu sei que não estão paradas aí. Tem mais alguma coisa aí aparecendo nos próximos meses? Quais são os próximos passos aí, além da maternidade? Quais são os próximos passos aí que a gente pode esperar da Joyce Trindade e da Secretaria de Política para Mulheres e Cuidados? Obrigada, Paulo. Primeiramente, estou muito feliz com a maternidade, então tem uma coisa que eu sempre digo, né? A gente está no mês das mães, parabenizar Sim. as nossas mães trabalhadoras, mulheres tão aguerridas, que muitas das vezes, né, têm a dupla, a tripla jornada na sua vida, e que a gente sabe que não é fácil, não é para romantizar, mas para reconhecer que o nosso trabalho é pensar em políticas públicas para essas mulheres especialmente, né? E eu tô grávida nessa história, então cada vez mais vou entender da pauta e avançar para o Rio de Janeiro. Junto ao prefeito Eduardo Paes, nossa luta é justamente o quê? Que todos os lugares possam ter, né, a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher garantido, ou seja, que toda mulher consiga chegar de forma muito rápida nos locais de atendimento que hoje já nós temos disponíveis. Recentemente, nós inauguramos um lugar também na Zona Sul do Rio de Janeiro, sendo mais uma região da cidade com atendimento. Então, nós temos desde a Zona Oeste, do bairro de Sepitiba, até a Zona Sul, no bairro do Flamengo. Então, toda a cidade tem uma cobertura dos locais de atendimento às vítimas de violência. Mas, para além disso, né, que é o ponto, acho que fundamental nessa história também, como eu estava falando sobre economia, é sobre a geração de renda, Paulo. Né, eu quero muito convidar as mulheres aqui que estão nos ouvindo, né, os pais também, companheiros, enfim, homens que também são parceiros de mulheres, aliados nessa luta, que ficam de olho nas nossas redes sociais, que é Secretaria da Mulher.rio ou também no Mulher.rio, para você poder saber de todas as inscrições e oportunidades. A cada 3 meses nós abrimos, né, diferentes vagas de formações profissionais, desde idioma, culinária, indústria, construção civil e tantas áreas mais, e sempre na busca pela melhoria e o desenvolvimento. Então, avançar no âmbito profissional para nós mulheres, como eu sempre gosto de falar, especialmente com homens, Paulo, é colocar em prática o que está escrito na Constituição, que é a igualdade entre homens e mulheres. Ainda não é uma realidade, mas quando a gente busca que o mercado de trabalho
seja igual para todas e todos, a gente coloca em prática aquilo que está escrito há mais de 30 anos no Sim. nosso Brasil, certo? Então, de novidade é a pessoa acompanhar essa história com a gente. Nós estamos investindo muito em tecnologia, nós estamos investindo muito em segurança, nós estamos investindo muito, né, na melhoria da renda das mulheres da cidade do Rio de Janeiro e, é óbvio, das suas famílias. Então, convido muito a isso, a vocês estarem presentes. E um adendo também que eu traria nessa história é o seguinte: nós fazemos o atendimento para vítimas de violência a partir de 16 anos de idade. É claro que nós tiramos muitas dúvidas de familiares de crianças vítimas de abuso sexual. E é importante esse adendo na história, Paulo, porque esse mês nós também falamos sobre abuso da infância e na adolescência. Então, trago também esse adendo, porque nossas equipes também trazem um aconselhamento, a gente não pode atender diretamente a criança e adolescente, mas nós trazemos ali os caminhos viáveis para conseguir socorrer as nossas crianças, a nossa infância do nosso Rio de Janeiro. E quando a gente combate a violência contra a mulher, quando a gente combate a violência na infância e na adolescência, a gente combate a violência contra a família e consegue aí avançar na sociedade. Então, essa campanha junto à Rio Ônibus, ela é um canal de transformação, ela é uma comunicação direta e ela é um atendimento que, como eu vi aqui nos números, para mais ou menos 3 milhões de pessoas ao dia. Acertei? Que é Por justamente o aí. público atendido pela Rio Ônibus. Então, é muita gente impactada, mas é óbvio. Acesse, não vejam só o cartaz. Aperta, clica no link, acesse, leia, porque conhecimento nunca será desnecessário. E esse, em especial, pode salvar muitas vidas. Então, pô, Joyce, eu te agradeço muito aí pela participação. Parabenizo em meu nome, no nome do nosso presidente João Gouveia, do nosso conselho, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente da secretaria. E em breve estaremos aí conversando mais uma vez, falando sobre novas fases da campanha e dessa parceria que para a gente, mais uma vez, é muito importante. Obrigado aí Obrigada, por tudo. Paulo. Obrigada. Conta com a gente à disposição sempre. Bom, obrigado, Joyce. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez a Joyce Trindade, secretária de Política para Mulheres e Cuidados da cidade do Rio de Janeiro, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.